Thalita, eu tenho 33 anos, sou pedagoga e eu falo sobre livros na internet. Eu me considero uma pessoa de muita sorte. Eu, desde muito pequena, sempre fui muito influenciada pela minha mãe a ter contato com a leitura. Então, a leitura sempre fez parte da minha vida, ela sempre figurou um posto muito especial na minha vida. Então, por conta disso, eu acho que é muito fácil entender por que existem tantas pessoas que falam sobre livros e por que os livros são tão importantes na vida dessas pessoas, assim como eles são importantes na minha vida também. Eu não consigo me lembrar quando foi a primeira vez que eu peguei uma revistinha em quadrinhos ou um livro e eu li aquilo como se eu estivesse sendo transportada para um mundo totalmente diferente. E foi exatamente assim, com uma história em quadrinhos da Turma da Mônica, que eu comecei a me interessar por leitura, literatura, ler livros e etc. Na época, inclusive, eu ainda nem sabia ler, então eu não sabia o que estava acontecendo naqueles quadradinhos ali. Então, como eu não conseguia decodificar as palavras, eu simplesmente inventava a historinha com base nas figuras que eu estava lendo ali. Isso sim é uma forma de ler também. A partir desse interesse, eu tive interesse em muitas outras coisas, sendo elas classificadas hoje em dia como alta literatura, baixa literatura, livros acadêmicos, livros de autoajuda, livros do que você imaginar. Assim como a minha história começa lá naquela revistinha em quadrinhos do Maurício de Souza e coisa e tal, tem muita gente que começou essa caminhada exatamente como eu, que começou a ser influenciado desde pequeno, que tinha pais que se importavam com isso ou que sabiam da importância disso, porque no meu caso a minha mãe não é uma leitora, nem ninguém da minha família nunca foi um leitor e nunca se interessou por livros. Pelo contrário, eles sempre falavam para mim, para eu largar o livro, para eu fazer uma coisa que preste, enfim. Hoje em dia eles conseguem perceber que ler é importante e qual é a importância disso na vida de uma pessoa. Mas antes era um processo um pouco complicado. Então eu, assim como muitas pessoas que eu conheço, tiveram pais ou mães ou tios, avós que sabiam que talvez seria muito importante deixar essa criança ter o contato com a leitura para que ela pudesse depois talvez se tornar um leitor ou que tivesse pelo menos interesse em livros. Mas, infelizmente, essa não é uma realidade muito comum. Eu conheço muitas pessoas que não entendem o quanto um livro pode fazer bem para sua vida, por exemplo. Às vezes livros funcionam melhor do que muito remédio. Se você está ansioso, talvez você encontre uma leitura que vai te acalmar, que vai te transportar para um outro planeta tão diferente que os seus problemas lá não existem simplesmente. E isso vai ajudar você, junto com o personagem, talvez, a criar empatia para uma doença que você nunca teve ou que você nunca soube que existisse. Um preconceito que você não passa porque você é uma pessoa branca, rica ou de qualquer outra classe que não sofra um preconceito. Mas se você se deixar permear por aquele personagem, é capaz de você entender de uma forma única o que essas pessoas passam, como que elas vivem, né, num mundo tão preconceituoso, ou como elas vivem com aquela condição em que ela foi escrita, no caso dos livros. E isso te permite que você conheça na vida real pessoas com casos parecidos, e aí a sua mente começa a abrir para um mundo que você nem sabia que existia, um mundo que quando você abre aquela portinha ali da sua casa, você nunca se importou e agora você passa a se importar. Então o livro para mim ele sempre foi isso. Eu vejo tanta gente que não sabe que isso pode acontecer se ela se permitir realmente fazer parte da vida daquele personagem por aquelas quantidades de páginas lá que ela vai ler. É óbvio que existem livros que talvez sejam mal escritos ou que talvez não funcionem para você, porque isso é uma coisa bastante comum. Cada pessoa é um universo diferente. Você tem um pai e uma mãe? Você tem os seus avós são vivos? Talvez você tenha irmãos.
Talvez você tenha condição de comer um hambúrguer todas as semanas. Talvez na sua cidade não tenha McDonald's. Você nunca teve a chance de experimentar o tal dos 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles, num pão com gergelim. E talvez você seja uma pessoa que, como eu, nunca pôde conhecer seu pai porque ele já morreu há muito tempo atrás. Ou talvez ele nunca participou da sua vida. Ou talvez ele seja a pessoa mais importante da sua vida e a sua mãe, por exemplo, já tenha falecido ou ela nunca foi presente. Talvez você não tenha conhecido seus avós. Talvez você seja uma pessoa negra que já sofreu algum tipo de racismo. Ou uma pessoa trans que está tentando entender o que está acontecendo no seu corpo e na sua cabeça e por que você se sente diferente de outros. Os livros ajudam a gente a entender essas realidades que são tão diferentes da nossa. E às vezes, quando você pega um super escritor renomadíssimo russo, ou talvez os nossos próprios escritores clássicos, como Machado de Assis, José de Alencar e outras pessoas que escreveram num momento tão diferente do nosso Brasil, você talvez não consiga se conectar tanto com o que está acontecendo nessa vida ali daquele personagem. Mas imagina se alguém olha pra você e fala: eu tenho esse livro aqui pra te indicar. E aí você vai se deparar com uma história, que no caso aqui eu peguei um dos meus livros preferidos, que vai contar a história de um menino gordinho que sofre bullying na escola e que ele acaba se escondendo dentro de uma livraria achando um livro tão especial, mas tão especial, que vai obrigar ele a sair completamente da zona de conforto dele e encarar uma aventura que, olha, ele precisa salvar um mundo inteiro, um mundo de fantasia. E talvez pra você ache que seja um romance meio bobo, meio nada a ver, mas nessa história aqui a gente vai ver um rapaz tentando lidar com coisas que nunca foram curadas dentro dele, com coisas que ele não sabe lidar. Pela idade, ou talvez pela vivência dele, seja muito difícil que ele consiga entender as nuances de certas coisas, ou até mesmo se defender. Mas quando ele for pra fantasia e entender aquele mundo inteiro super complexo, decifrar enigmas da esfinge, conhecer guerreiros, princesas, voar no dorso de um dragão da sorte, ele vai entender que ele é muito mais do que só um garotinho. E aí você imagina se em algum lugar tem esse menininho, ou talvez uma menininha, e aí ela lê esse livro e ela consegue pegar pra ela coisas que deem força pra ela superar as aventuras da vida dela, da vida real, naquela porta que ela sai de casa para enfrentar. Imagina só como seria maravilhoso isso acontecer. E isso acontece. Mas infelizmente, assim como nos livros, nós temos algumas pessoas que são vilões. Mas nem todo vilão é tão ruim assim. Às vezes ele só não entendeu o que um livro pode fazer na vida de uma pessoa. Talvez ele nunca tenha tido a chance de encontrar um dragão da sorte e voar nas costas dele. O que é uma pena, porque eu já fiz isso e eu super recomendo.